com cada um de vocês aqui para a gente poder estar discutindo, falando e aprendendo cada vez mais sobre as profecias e a volta de Jesus Cristo, né? E como nós devemos nos preparar sobre isso. O nosso estudo vem falando sobre as duas faces do decreto dominical. E eu estou fazendo uma pequena introdução aqui para aqueles que não estiveram aqui conosco, tá? Eu gostaria de falar para... sexta-feira passada não teve estudo, e na outra sexta-feira a gente fez só uma recapitulação de tudo que a gente já tinha estudado, porque tinha bastante pessoas novatas, né? A maioria das pessoas que estavam lá eram novatas, nunca tinham visto o estudo, então a gente resolveu fazer uma recapitulação. Mas, basicamente, o nosso estudo está falando sobre as duas fases do decreto dominical. Nós estudamos no início, primeiro, o que acontece antes do decreto dominical, quais eram as sirenes de alerta que demonstrariam que ia acontecer antes do decreto dominical, por que é importante a gente se preparar antes do decreto dominical, para o decreto dominical e para a volta de Jesus, porque o derramamento das chuvas serôdia vem praticamente simultâneo com o decreto, então nós temos que estar já preparados, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, a gente tem que ficar alerta para o... Sim? Já. Pega aqui o link, tá? Só um minutinho, viu, gente? A gente tem que estar preparado para o derramamento da chuva serôdia, né? Para que a gente não seja pego despreparado. E, então, agora a gente já entrou aqui mostrando os argumentos, a gente parou na parte onde a gente viria alguns argumentos que seriam usados para defender a guarda do domingo. Na última vez que a gente estudou sobre esse assunto, a gente parou aqui nesse vídeo. A gente fez uma pequena demonstração de alguns tipos de argumentos, né, que seriam usados. E como a gente bem viu nesse vídeo, ele associa a pandemia, as catástrofes, a falta da guarda do domingo, né? Esse pastor associa e esses problemas que acontecem no mundo a falta da guarda do domingo. E a gente vê que o Espírito de Profecia também já alertava a gente que isso seria um argumento usado, porque o inimigo causaria muitas catástrofes, muitas situações na Terra, e esse argumento seria usado para falar que era porque as pessoas estavam sendo desobedientes e não guardando o domingo. E agora a gente vai começar a entrar no assunto, né, da primeira fase da primeira fase do decreto dominical. E nós vamos ver como vai se desenrolar essa primeira fase. Antes de passar a voz para um de vocês para começar a comentar, eu vou fazer uma leitura aqui desse manuscrito do Espírito de Profecia, que diz assim, ó: os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado do sétimo dia. As autoridades dos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Ainda no outro manuscrito, nesta época, o grande teste será sobre o ponto da observância do sábado. Exaltar-se-á um sábado rival, como aconteceu com a grande imagem de ouro na planície de Durã. Líderes, alegando ser cristãos, conclamarão o mundo a observar o sábado espúrio que criaram. Todos os que se recusarem serão colocados sob leis opressivas. Então, nós percebemos que aí haverá um grande movimento das autoridades. Isso vai começar, esse grande movimento vai começar onde? As autoridades dos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. E é nesse ponto aí que a gente vai começar agora o nosso Feliz debate. Sábado. Feliz sábado. Quem está dando feliz sábado? Um prazer. Quem? Quem deu feliz sábado aí? Não continue, sei. Cláudia, continue. Então, é nesse ponto aqui que eu vou parar aqui agora para que vocês possam formular os comentários de vocês sobre este assunto. E a gente tem pano para manga aí, né? Que a gente teve muitas situações acontecendo essa semana, né? A gente estava até dando uma bela comentada sobre isso. E aí vocês agora estão abertos aí para poder a gente ver como é que essas influências dessas autoridades, tanto nos Estados Unidos como em outros países que vão se levantar para fazer leis que vão restringir a liberdade religiosa. Está dada a oportunidade para vocês, meus queridos. Vamos lá? Quem quer falar?
Não vejo mãozinhas levantadas. Vamos lá, gente. Vamos lá. Matusalém, Joelso, Efigênia, Nadson. Eu quero ver a Efigênia falar hoje. É porque eu fiquei umas 3 sextas-feiras aí, eu estou só observando para eu me reencontrar de novo. Eu cliquei aqui num link aqui no celular, que eu fui para o notebook, e aí iniciou um vídeo aqui, o homem dando feliz sábado. Ok, apareceu uma imagem aqui, falando alguma coisa, me mandando go it ou leave meet. O que eu faço aqui? Tem que clicar ok, acontece isso às vezes. Tá. Vamos lá? Então, gente, o que a gente pode ver aqui, ó? Quando começar o movimento, né? O movimento para o decreto dominical, a Bíblia, aqui o testemunho do Espírito Santo diz que os adventistas travarão uma batalha uma batalha pelo sábado do 7º dia. Preste atenção que a igreja não vai ficar parada, tá? A gente não vai sentar e vai cruzar os braços vendo tudo acontecer, não. Mesmo que a gente sabe que é uma batalha perdida, entendeu? Mesmo sabendo que é uma batalha perdida, a gente não... Até lá, acho que no Eventos Finais fala que a igreja não pode sentar e ficar como se nada demais está acontecendo, então vamos cruzar os braços e aceitar essa situação de bom grado, assim, tá beleza? Então, a profecia se cumprindo, vamos cruzar os braços. Não. Olha o que diz aí, os adventistas do 7º dia travarão uma batalha pelo sábado do 7º dia. As autoridades dos Estados Unidos e em outros países levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. E nós vamos ficar o quê? Calado nesse momento? Vamos deixar as coisas acontecer porque é profético e tem que acontecer? E aí, o que vocês acham? Bom, agora eu vou chegar junto, então. Tá. Interessante esse senso de urgência, né, Cláudia? Eu vejo, assim, um senso de urgência que a gente tem, a nossa igreja ainda está muito sonolenta, como a própria Bíblia diz, né? Então, a gente ainda está num sono. E pegando o trecho aí que você falou do Eventos Finais, é dito, né, no Eventos Finais, ali no comecinho, que muitas pessoas vão reclamar conosco, dizendo, vocês sabiam e nunca nos disseram nada. Então, tem tanta pessoa ao nosso redor que a gente fica pensando assim, não, mas ele tem outra religião, ele tem outra crença, ele tem, enfim, uma outra visão espiritual que a gente não fala. E a gente tem que falar. E muitas das vezes o que a gente fala vai conflitar as pessoas. Mas, de qualquer jeito, a gente tem uma responsabilidade. Essa semana eu também estava meditando um pouquinho na história do apóstolo Paulo, né? E mesmo ele, cheio do Espírito Santo, como muitos outros discípulos também, pregando o evangelho, efetuando curas no nome de Jesus, muitas pessoas não creram. Né? E a gente sabe que muitas pessoas não crerão na mensagem. Mas o ponto todo é saber, estamos pregando a mensagem, como você disse, está se cumprindo. E aí, é só deixar se cumprir? É ainda mais um motivo da gente erguer a nossa voz, de a gente ser adventista de verdade, de a gente guardar o sábado de verdade. E isso em todos os dias da semana, né? Porque, infelizmente, a gente também está numa época tão fraca espiritualmente, que tem muito adventista que só é adventista no sábado, só vai na igreja no sábado, enfim. E ainda assim não concilia a santidade do sábado como ela é exigida, né? Não manifesta o equilíbrio que o sábado tem, que é o descanso, a adoração e o serviço ao próximo. A gente coloca muito no ir à igreja e dorme, e aí acabou o sábado. Mas a gente esquece das ações missionárias. É por isso que muitas pessoas veem o nosso testemunho mal. Né? Ah, vocês são aquele povo que não faz nada no sábado. Quando eles deveriam ver, eles são um povo que cuidam de pessoas, que adoram o Deus deles. Mais do que nunca a gente precisa ressaltar, porque como a própria Tia White fala também, é no tempo de paz que a gente se prepara para a guerra. Porque quando chegar o momento de guerra, da gente proclamar a mensagem, se a gente não estiver pronto, a gente vai fraquejar, vai fracassar, e muito provavelmente vamos ceder também às pressões, porque aí vai vir restrições, censuras, perseguições, e a gente sabe até ameaças de morte. Verdade. Obrigado, Nadson. Vamos para o nosso irmão Matusalém. A gente começa a ver o que está em nossa volta e, às vezes, não se dá conta, muitas das vezes, do que está acontecendo. É tão
claro isso que Natsu, o nosso irmão Natsu começou falando que a igreja parece que está parada. Isso, claro, que não recai a todos, porque tem discípulos que estão já na batalha, estão travando duras provas já na seara, já estão na colheita. Tem discípulos nossos que já estão pregando o evangelho. Mas existe um alerta. Em eventos finais, tem no capítulo 9, você vai ver, não ficar parado sem fazer nada. Isso. O que você acabou de falar. E é um trecho muito curtinho aqui que eu selecionei. É nosso dever fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Sobre homens e mulheres de oração. Em todas as partes do país, recai a grande responsabilidade de pedir que Deus afaste essa nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. Só que quando eu acabei de ler, e eu tenho certeza que vocês estão ouvindo isso, a gente não parece que tem mais esse tempo de graça. Por mais que a gente peça, parece que o tempo de pedir já cessou e parece que a gente entrou naquela fase que é o corredor da morte, aonde agora poucos sairão vivos desse corredor. Ou seja, agora a palavra é pregar, pregar, pregar. Em outra frase, em uma empresa que eu trabalhei, que tinha um jargão, respirou, produto neles. Eu vou dizer ao contrário. Respirou, evangelho nele, Jesus nele. Porque não tem outra saída. Ou a gente se comporta assim, ou eu vou voltar a plagiar o Natsu. A gente vai se enfraquecendo, a gente vai perdendo força, a gente não sabe o que está acontecendo, e daqui a pouco eu lembro que em um outro estudo, vai fazer um tempão, me ajude, Joel, disso aí, se eu não faltar um pouco umas palavras, mas vai esfriando a fé, você vai deixando de orar, vai deixando de participar, vai deixando de pregar. Daqui a pouco você está apostatado. Então, o sinal de alerta já está ecoando sobre o mundo. As autoridades já estão travando essa batalha e eu acredito que a coisa chegou numa reta final e a gente salve-se quem puder, ou salve-se quem tiver de joelho, salve-se quem estiver buscando a Cristo, salve quem tem um comportamento ligado a Deus. Muito obrigado, Matusalém. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Joelson? Pode avançar. Pode avançar, né? Eu ainda queria pegar uma parte desse texto aqui. Passa a leitura do que disse a Efigênia no chat, eu não sei porque ela não falou, mas no chat a Efigênia falou aí. Efigênia o quê? Efigênia o quê? Ah, cadê? Deixa eu ver. Amém. Aqui, ó, no livro Eventos Finais, fala assim, ó, combater as leis dominicais pela pena e pela voz. Não podemos trabalhar para agradar homens que irão empregar sua influência para reprimir a liberdade religiosa. E por essa execução medidas opressivas para levar a copelice aos semelhantes a observar o sábado, o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um sábado espúrio e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus pisando o seu sábado. O povo de Deus não deve voltar para colocar tais homens em cargos. Pulando aqui. Espero que a trombeta dê o sonido certo no tocante a esse movimento da lei dominical. Penso que seria melhor, em nossas revistas, o assunto da perpetuidade da lei de Deus se tornasse uma especialidade. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar as leis dominicais. Então, ela fala assim que a gente deve proclamar esse erro, né? Proclamar que isso é um erro. Ela, aí em cima fala que vão travar uma batalha.
que os adventistas vão travar uma batalha. Por quê? Vai ser uma batalha entre o certo e o errado. Enquanto eles apresentam o domingo como uma solução para a salvação do mundo, ou como um sinal de adoração, nós vamos travar essa batalha mostrando a verdade, entendeu? Do que realmente a palavra de Deus diz. E de que a gente não é tipo assim, se é uma questão de climática, os adventistas estão guardando o sábado, já está servindo também para isso, ou não está? Está servindo ou não está? Se for por uma questão climática, os adventistas estão guardando o sábado, está servindo para isso. E se for como uma questão de adoração, estamos seguindo o que está na Bíblia. Entendeu? Então, assim, é uma batalha que vai ser travada da verdade contra a mentira. Então, precisa se haver essa batalha. Outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui é que fala aqui no texto, fala o seguinte, que as autoridades nos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Há poucos dias atrás, nós vimos sendo televisionado e bem divulgado um encontro ecumênico, né, entre as principais religiões do mundo todo, onde se dizia que de 75% a 85% dessas religiões que estavam ali correspondiam a 75% a 85% da população do mundo, né? E estavam todas representadas ali no Vaticano, ao redor de quem? Do Papa, com o objetivo de assinar um documento que nós não fazemos ideia do que seja este documento, do que fala esse documento, mas eles dizem que esse documento tem alguma coisa a ver com o clima. Mas vale ressaltar que dias atrás nós estudamos aqui um próprio documento do Vaticano, onde lá na Europa foi feito um experimento. E eu vou até voltar aqui só para mostrar para vocês, nós temos essa notícia aqui, registrada, foi feito um experimento, aqui, ó, o Domingo do Clima, e que foi feito esse experimento, chamado Domingo do Clima, que eles fizeram esse experimento no ano de 2020, tá? Com o objetivo de apresentar esse experimento na COP26, entendeu? Com o experimento de apresentar esse experimento na COP26 como uma das soluções para a diminuição, né, do gás carbono, é isso? O gás carbono na atmosfera, entendeu? Para melhorar a questão das questões climáticas. E agora nós vemos essa reunião, poucos dias atrás, onde estava todas as lideranças, a maioria das lideranças religiosas assinando um documento. E nós sabemos que, de acordo com o espírito de profecia, haveria uma junção dessas religiões, né? E elas seriam as grandes propagadoras. E eu vejo lá que, lá nessa reunião, o Papa pedia urgência. Pedia que houvesse uma urgência para que essas questões climáticas fossem debatidas e esse grupo de religiosos deveriam pressionar os seus governantes e as autoridades de seus países para que esses documentos na COP26 fossem mais rapidamente aceitos. O que vocês têm a falar? Joelson? Interessante você citar esse episódio que ocorreu no Vaticano com relação a essa reunião ministrada pelo Papa, e ali, como você bem colocou, estavam apenas líderes das principais religiões do mundo. E a composição desses líderes, como você já bem colocou aí, corresponde a 75% das religiões global. Então, é muita coisa. Nós estamos falando ali de uma representatividade de 75% das religiões. O que chama atenção nessa prévia da COP26, porque o que aconteceu ali foram preparativos para a COP26, que vai acontecer do dia 31 desse mês até o dia 10, 12 de novembro, salvo engano, né?
Agora, o que é atípico para tudo que já vinha acontecendo no sentido de mobilização para o ecumenismo, a unificação de igrejas, o abraçar uma causa comum, o que é atípico nesse momento é que você tem uma representatividade assim muito massiva da ala evangélica, da ala religiosa, em apoio a essa pauta da Laudato Si. O Papa Francisco dedicou a sessão inteira só para falar sobre a questão ambientalista e associando a necessidade de medidas contra o avanço das mudanças, contra as mudanças climáticas, apontando um dia para a não emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Bom, o Espírito de Profecia, falando sobre a questão do decreto dominical, a imagem da besta, deixa claro que o decreto dominical ele virá como resultado de um apoio popular. As pessoas pedirão isso. Ela chega a dizer também, eu tenho alguns textos selecionados aqui, não farei a leitura para não alongar o tempo. Ela chega a dizer que haverá a prática de suborno para que governantes aprovem leis que firam o princípio da primeira emenda da Constituição norte-americana, que fira o princípio da liberdade. Haverá, por outro lado, uma pressão muito grande por parte da própria população e dos evangélicos, inclusive, ela chega a dizer que quando os protestantes norte-americanos, em apoio com o Congresso, definiu o domingo como um dia oficial de guarda, que nesse momento terá se formado a imagem da besta. E o que é a imagem da besta? A imagem da besta é a forma de protestantismo apostatado, ou seja, é o distanciamento da ortodoxia bíblica, daquilo que a Bíblia ensina como regra de fé e prática, para o abraçar aquilo que tem tudo a ver com a causa de Babilônia. Então, haverá uma troca do que a Bíblia ensina para aquilo que Babilônia determina agora como critério de religião, de liturgia, coisas do tipo, né? Então, há uma mudança, uma inversão de valores. E lembro-me de um artigo que li recentemente, onde o autor ele faz algumas colocações baseadas em pesquisas e fatos assim bem interessantes. Por exemplo, o Papa tem falado muito a respeito de uma nova ética. Ele tem falado muito a respeito de moralidade, uma espiritualidade, coisas do tipo. Só que a ética é irmã gêmea da religião. Basicamente, nesse contexto da fala do Papa Francisco, é impossível falar de ética sem atrelar essa ética ao contexto religioso. E se a ética está atrelada à questão religiosa, e ele fala de uma nova mudança nessa postura, já existem pelo menos 2 documentos nas Nações Unidas, um deles chamado de Convenção sobre a Diversidade Biológica. É um documento com mais de 1.800 páginas. E a centralidade desse documento é a importância de uma religião global. E as citações no tocante a esse documento, falando de religiões em apoio à questão climática, dizendo que o protestantismo é, de certa forma, um dos principais vilões pela questão das mudanças climáticas. Porque quando você compara o cristianismo com outras religiões, como o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, por exemplo, que são religiões voltadas para conceitos mais panteístas, e os panteístas eles têm a natureza como um elemento sagrado, como a divindade, eles têm um culto místico à natureza. Essas religiões, para essa iniciativa
do combate à mudança climática, elas são bem vistas por esse movimento, né? O Vaticano olha com bons olhos a essas religiões, a ONU olha com bons olhos a essas religiões. Entretanto, o protestantismo é visto como vilão porque nós, como cristãos, não temos esse conceito de adoração à natureza. Nós não consideramos o planeta Terra como Gaia, uma deusa. Nós não consideramos a Terra dessa forma. A Terra é uma criação de Deus. Claro que temos que preservar, temos que cuidar, mas por uma questão ligada à conscientização de preservação. Nada mais que isso. Agora, o que eles querem é uma Junção, ligação. né? Exatamente, eles querem uma questão de preservação ligada não só à questão de consciência, mas também de adoração. A questão é adoração. É como se ele estivesse fazendo um secretismo entre paganismo e cristianismo, né? É exatamente isso. Inclusive, isso cai bem para a questão jesuítica, até porque o Papa ele tem feito algumas declarações no sentido de contextualizar na sua fala a importância do proteger a Mãe panteísmo, Terra. de princípios panteístas, né? É isso que ele coloca lá. Só que essas religiões baseadas na questão do cristianismo, elas já estão de mãos dadas com o romanismo, já estão ligadas e abraçando a ideia do domingo como o ícone que liga todas as religiões em prol dessa causa, supostamente ligada à questão da mudança climática. Quem vai ficar de fora nesse contexto é a Igreja Adventista. Uhum. Como o protestantismo já é visto como vilão da situação, e protestantismo, nesse contexto, é todo aquele grupo de pessoas que defendem ideias singulares como a Semana da Criação Literal, a questão da criação vindo da ação direta de Deus e não do evoteísmo, né, que é a evolução teísta. A Igreja Romana aceita hoje o conceito da evolução teísta, né, que houve evolução. Deus, de certa forma, está ligado a essa questão da criação, mas não em 7 dias. Ela foi teísta, porque o objetivo é anular a validade do sábado. E nós cremos na evolução, melhor, na criação literal de 7 dias, e que o sábado é o dia do Senhor, né? Então, assim, fechando a minha fala, o que está diante de nós, diante dessa mobilização, é tão somente um sistema de apostasia global, baseado em crenças místicas, panteística, e que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina do ponto de vista de religião, que Deus é o único Deus digno de adoração. Então, o primeiro e o segundo mandamento, bem como o quarto mandamento, vai aí nessa avalanche, né, de descrédito e de subversão daquilo que a lei de Deus ensina quanto àquilo que deve ser feito para fazer a sua vontade. É um sistema de apostasia global. Alguns não sabem, mas o que está por trás disso, de acordo com esse documento da ONU e aprovado pelas iniciativas do Vaticano, é um sistema panteístico e de apostasia global, e que as igrejas, infelizmente, têm bebido desses conceitos, né? Muito obrigado, Joelson. Matusalém? Na verdade, é só para dar um toque, que Joelson falou, Joelson, que ficarão de fora, só ficarão de fora os adventistas. Essa palavra eu acho muito dura, porque eu acho que não é só os adventistas, porque tem muita gente que não é adventista nesse exato momento, que o Espírito Santo já está trabalhando, e que já está tendo uma convicção. Não é contrapondo você não, viu, Joelson? Eu sei que o ângulo que você estava falando era outro, mas é bom a gente colocar, até porque a live vai ficar no YouTube, e alguém pode pegar essa fala e achar que só serão para os adventistas, entendeu? E eu tenho certeza absoluta, assim como existem pessoas em outros apriscos,
o Espírito Santo já está começando esse trabalho e tantas outras pessoas, homens e mulheres de Deus, que estão em outros lugares, que estão já sentindo, muitos já estão desconfiando, já estão estudando à luz da palavra e já está começando a ver que a coisa, tem alguma coisa que está errada. E já estão começando a duvidar isso. Então, é só para a gente, só um adentro para a gente não, quando a live tiver, né, exposta a alguém, isso é só para os adventistas, só existe salvação para os adventistas, só para a gente não se esquecer desse pequeno detalhe que é importante. Eu creio, já falo. Obrigado, Matusalém, pela preocupação, e realmente é importante destacar essas questões, né? Eu só quero... Joel, só para não... Porque às vezes a gente imagina, vai existir uma perseguição tão ferrenha, e a gente, meu Deus do céu, eu estou falando isso com muita simplicidade, sabe, Jorge? E eu tenho certeza absoluta que existe nesse momento homens de Deus, mulheres consagradas em Cristo Jesus, e maior até, olha a ousadia que eu vou dizer, maior até do que muitos adventistas do sétimo dia. Então, esse povo estarão sendo somados a grandes fileiras na frente de batalha. Uhum. Então, a gente, muitas das vezes no passado, sabe, Jorge, foi rotulado, e eu passei por essa fase na igreja, a gente, só vocês, e o Espírito de Profecia fala claramente sobre isso. Então, existem nossos filhos de Deus, os nossos irmãos, que estão a qualquer momento, só Deus e o Espírito Santo sabe o porquê não vieram e quando virão. Entendeu, Joelson? Então, foi só uma dentro, não foi para criar uma divergência, que na verdade não é. Foi só um ponto, porque alguém podia pegar essa fala sua e transformar em uma outra coisa, porque eu sei que você sabe disso, porque você já comentou em outras lives aqui. Entendeu, meu irmão? Vai lá. Jaelson? Ok. Mais uma vez, muito obrigado, Matusalém, pelo esclarecimento, né? Mas é interessante pensarmos na questão da ideia, a nomenclatura, né, de adventista. É tanto que eu não citei adventistas do sétimo dia, eu citei adventistas. E adventista é todo aquele que crê no advento de Jesus. Isso independe de ser batista, de ser católico, de ser espírita, né? Aqueles que têm a crença e defende a volta de Jesus, esse é um adventista. Então, é nesse contexto que cito que os adventistas, eles permanecerão fiéis e de fora, como a classe isolada, nesse momento da grande crise, até porque só existem duas igrejas. Existe a Babilônia, que é um sistema sincretista, e existe o remanescente de Deus, né? E colocar a questão do adventismo no contexto desse conflito isolado, tem um outro contexto que também vale a pena destacar aqui, que é Apocalipse 18, verso 4. Haverá um momento em que o sai dela, povo meu, quando o Espírito Santo descer sobre a igreja adventista de Deus, que é a igreja de Deus, e que é maior que a igreja adventista do sétimo dia como instituição, ou seja, a igreja de Deus é maior lá fora do que dentro da instituição adventista, né, do sétimo dia. Então, é importante fazer esse esclarecimento. Chegará um momento em que essa igreja que está lá fora, ela virá para cá, quando cumprisse o Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. Essas pessoas virão. Então, a colocação de que adventistas ficarão de fora como um movimento isolado no contexto dessa grande Babilônia é no sentido de que haverá uma convergência global, né? Os espíritas sairão de onde estão, os humanistas sairão de onde estão, as várias religiões no contexto do protestantismo sairão de onde estão, os budistas, os
hinduístas, enfim, islâmicos, todos eles sairão desse grande complexo da Grande Babilônia e se unirão em torno de um único povo. É nesse contexto de um único povo que é composto de uma forma heterogênea que eu cito que os adventistas ficarão de fora, né? Não é tanto no sentido da igreja como instituição, até porque a igreja como instituição nem vai existir nesse cenário, né, que coloco Exato. do ponto de vista da escatologia. A igreja não vai existir. Ô, Haverá Joelson, me ajude. as propriedades da igreja serão confiscadas, os colégios, Sim, as sim. igrejas, Joel, os deixa eu te perguntar um negócio. Joelson, só uma pergunta, senão não é uma pergunta, posso ser que fuja do assunto. Me permite, Cláudia? Pode. Nós já estamos sendo, nós não somos chamados hoje. Cláudia, me ajude, você puxou esse assunto hoje. Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Só que eu não sei se já estamos sendo chamados ou fanáticos ou um grupo. O Papa já está advertindo para que o mundo cristão. A palavra não é fanático, me desculpe, não são fanáticos, é um outro termo que ele é fundamentalista. Exatamente. Mas A palavra o conceito de fundamentalista, ele decorre da crença em doutrinas que são consideradas pela maioria como inválidas, né? Porque hoje a ideia de você acreditar no sábado não é relevante na pós-modernidade. A ideia de um Deus que criou o mundo em 7 dias não é mais relevante, isso não tem relevância. A ideia do criacionismo versus evolucionismo não tem relevância. Então, assim, se você não acredita, não defende as ideologias com base no progressismo e no relativismo, falando da questão religiosa, também com ideias fundamentadas no evolucionismo, você é fundamentalista, né? Então, o fundamentalista é aquele que tem crenças singulares no conceito da Igreja Romana hoje. Quando o Papa fala dos fundamentalistas, é nesse sentido. Então, interessante. Deixa eu falar aqui só uma coisinha. Quando o Jorge falou assim, então os adventistas estarão de fora, porque a gente está falando assim, ó, a priori, quando começar vamos trocar o termo adventista por remanescente, né? Exatamente. Quando começar toda essa discussão, olha o que o texto fala. Nessa época, o grande teste será o ponto da observância do sábado. Quem defende a observância do sábado? Quem defende a observância do sábado, hoje em dia? Do ponto de vista escatológico, os adventistas. Os adventistas, entendeu? E é por causa da defesa que eles fazem do sábado que muitos olhos se abrirão, entendeu? Muitas pessoas se abrirão os olhos e agora muita gente tomará a decisão por um lado ou por outro, tá entendendo? Não quer dizer que nós somos o salvo, não, mas nós somos aquele povo, aquele movimento que é chamado como um movimento profético que tem que fazer esse anúncio, entendeu? Que vai fazer esse embate, que vai ter esse embate. Ô, Cláudia, entendeu? Agora, a gente não está falando que todo mundo que é adventista vai ser salvo, mas esse movimento, a obrigação dele é ser um movimento profético, é ser o Elias do tempo desse tempo aqui agora, que vai anunciar às pessoas e preparar o caminho para a volta de Jesus. Isso é o que nós aprendemos no estudo de profecias, é esse movimento. E a obrigação desse movimento é agora travar essa batalha da verdade, entendeu? Em contrapartida com a mentira, entendeu? E eles são hoje o único movimento que defende esse ponto de vista bíblico, entendeu? Que apresenta esse ponto de vista, esse remanescente. E a obrigação desse remanescente é levar essa verdade à maioria das pessoas. E através dessa verdade sendo expandida é que as pessoas vão tomar a decisão por um caminho ou por outro. Entendeu? Bem, mais ou menos assim que eu penso, né? Porque, querendo ou não, somos nós que divulgamos esse ponto de observância. Entendeu? Não é uma arrogância, é que a verdade é essa. É interessante a colocação que você faz, porque seremos divididos por 2 pilares principais, né? Adoração, como você adora, exato, e quais são os pressupostos para a adoração.
O ponto é que nós adoramos o Deus que é imutável. E como Deus é imutável, ele não mudou a sua lei. Esse é o ponto, um dos pontos. O segundo é que aqueles que adoram a Deus, eles têm esse dilema entre aceitar o Deus imutável, que tem uma lei que também é imutável, ou sair dessa realidade da imutabilidade do caráter de Deus e da sua lei para um sistema de adoração relativista. Então, nesse contexto, não será a pluralidade de igrejas, de religiões que irão abraçar essa causa da adoração verdadeira a Deus versus o que é imposto pelo sistema babilônico. O que nós temos é um povo específico que independente das pressões, independente do confisco, independente das pesadas sanções que serão legisladas contra aqueles que pensarem diferente, há um povo que permanecerá de pé. E haverá um êxito de pessoas para compor um movimento. E essas pessoas sairão da grande pluralidade sincretista religiosa para se adequarem, se aliarem a uma realidade de um povo que na Bíblia é chamado de o remanescente. Aqui tem algumas características bem interessantes. Né? Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz que esse povo ele tem o testemunho de Jesus, guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Né? Então, é interessante destacarmos isso, que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus é um movimento específico. É esse movimento específico que, no final das contas, ficará de fora desse grande conglomerado ecumênico. Então, é muito importante pensarmos nisso e entender que, por mais que haja hoje a diversidade de religiões, sobretudo no contexto protestantista, do protestantismo, né? Nós temos igrejas que ainda defendem algumas questões que vão contra a questão da igreja romana, mas que estão ligadas por dois pilares fundamentais, que é a imortalidade da alma e Exato. santidade do domingo. No momento, no ápice da crise, não vai haver essa pluralidade de igrejas, todos estarão unidos em questões que são comuns, né? As doutrinas, que fazem essas diferenças, igrejas que não adoram imagens, por exemplo, que não praticam a Eucaristia e coisas do tipo, mas que estão ligadas pela santidade do domingo, pelo Espiritismo, eles vão se unir, independente de qualquer coisa. Agora, existe um remanescente com essas duas características, guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, que, independente de as igrejas aceitarem os pontos em comum, que há em comum, e que liga esse movimento, essa igreja não abrirá mão de doutrinas fundamentais para aceitar pontos de doutrinas comuns, né? Então, seremos taxados de fundamentalistas. Já somos considerados fundamentalistas hoje, e Por não flexibilizar, né? essas narrativas e discursos só se intensificarão daqui para frente, né? Negacionistas, e coisas do tipo, que já estamos acostumados a ver aí no dia a dia. Vou passar aqui agora para a Kézia. Eu estava ali coçando as mãos e eu sem entender o que era. Não, ela estava com a mão assim o tempo todo, e de hoje que Joel fala, eu interrompia, aí veio Cláudia com mais um sermão, e ela com a mãozinha assim, cansada, coitada. Fala, Kézia, fala, Kézia. Fala, Kézia. Para chegar a essa conclusão.
É isso mesmo. De Roma, Roma Papal. É isso aí. Obrigado, Kézia, pela sua contribuição. Foi muito bom você ter feito essa referência de Apocalipse capítulo 13. Pois é, nosso estudo está baseado em Apocalipse capítulo 13, que lá fala que vai haver um grande movimento, né? E esse movimento será um movimento autoritário, né? E diz que só poderão comprar e vender quem tiver o sinal da besta, né? O número da besta, ou o número da besta, né? Então, a gente está estudando justamente sobre isso, sobre esse decreto que vai restringir as liberdades, né, das pessoas. E nós falamos aqui que esse decreto vai ter duas fases, e nós estamos agora estudando a primeira fase desse decreto, né? E o que vai acontecer na primeira fase desse decreto? E qual será o ponto culminante da frase desse decreto, né? O que levará a esse decreto e quais são as reivindicações desse decreto, né? E quem são as pessoas por trás desse decreto, né? Tudo isso você pode estar estudando e acompanhando em Apocalipse capítulo 13 também. Joelson? Você falou sobre sinal e é interessante analisarmos o finalzinho do capítulo 13, quando João, em visão, ele fala sobre dois sinais ali. Um que é o sinal de Deus, que ele é posto na testa daqueles que servem a Deus, e é também apresentado no mesmo capítulo um segundo sinal, que faz oposição ao sinal de Deus, que também é colocado na testa, mas também sobre a mão direita, né? E algumas pessoas imaginam que esse sinal é um sinal visível. Algum tempo atrás imaginavam ser o código de barras. Hoje já há quem faz defesa para que esse sinal seja, já até o PIC já foi visto, já foi interpretado como sinal da besta. Pasmem, mas é verdade. Outros imaginam que é o QR Code. E recentemente surgiu uma polêmica da parte de alguns defensores dessa ideia do sinal visível, afirmando que o sinal da besta era a vacina, né? Então, assim, o sinal da besta não é QR Code, não é Pix,
não é vacina. A vacina não tem nada a ver com o sinal da besta, né? Nada a ver. E também não é código. Aliás, o código de barra já está ultrapassado, né? Algum tempo atrás defenderam a teoria do chip e que a Motorola havia contratado uma tecnologia da Mondex para a fabricação de microchips que seriam implantados de acordo com milhões que foram gastos em pesquisa para identificar o melhor local para a implantação desse chip da Mondex, de acordo com os proponentes do sinal da besta como um sinal visível, esse chip poderia ser posto na mão direita ou na testa, né? Só que, no contexto bíblico, nós não temos evidência para que acreditemos e defendamos a ideia de um sinal visível. Não é um sinal visível. No espírito de profecia também, nós temos Ellen White falando que o sinal é um dia. O sinal de Deus é o sábado do 7º dia. E o sinal da besta é também um dia que se contrapõe ao dia que para Deus é o seu dia referencial de adoração. Então, nós temos o sábado versus domingo. E não é esse o conflito que vem desde 321, o sábado versus domingo, e a grande polarização entre Babilônia e o remanescente não está exatamente no contexto de um dia de adoração? Então, feita essa definição do sinal, não como algo visível, mas como relacionado com o dia que Deus escolheu para ser adorado, e o dia que a besta propõe contra o dia de Deus, também relacionado com a adoração, no presente momento, ninguém recebeu o sinal da besta, de acordo com Ellen White. Esse sinal será caracterizado como tendo sido recebido pela humanidade quando o decreto dominical, no primeiro momento, foi estabelecido, oficializado por lei nos Estados Unidos. De lá, a partir desse momento, torna-se global. Quando ele se torna global, nós estamos agora no contexto da primeira fase do decreto dominical, né, Cláudia? O nosso estudo de hoje. Então, nessa primeira fase, o decreto ele se torna uma imposição global. A igreja, ela recebe o Espírito Santo, no contexto da chuva cereja, para pregar o verdadeiro dia do Senhor. E milhares e milhões de pessoas irão, pela ação do Espírito Santo, ser convertidas e aceitarão o dia do Senhor, independente das pesadas sanções que serão legisladas contra eles. Eles aceitarão o dia do Senhor. Quando o mundo conscientemente fizer a sua escolha entre aceitar ou não, aí aqueles que não aceitarem estarão aceitando o sinal da besta, a marca da besta, que é um dia. E aqueles que permanecerem fiéis à guarda do dia que Deus determinou na sua lei, e aqueles que abandonarem o dia proposto por Babilônia e aceitar o dia do Senhor, eles agora recebem o selo de Deus na testa, que significa consciência, né? A mão representa o trabalho e a testa representa a consciência. Então, não é um dia visível. Ele é algo místico, né? É algo invisível, é um sinal invisível. Obrigado, Joelson, pela sua contribuição também. Essas informações são necessárias, né? Alinhando a palavra de Deus ao que a gente tem estudado aqui na Pena Inspirada, né? E ainda continuando aqui na Pena Inspirada, falando sobre a Lei Dominical Nacional, que a gente já tem visto algumas coisas lá atrás, olha só o que diz aqui, ó. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas, ou seja, por debaixo do pano, assim aqueles documentozinhos assinados que a gente não faz ideia do que está acontecendo lá, mas a gente sabe que está um aglomeradozinho lá, e algumas coisinhas a gente tem ouvido rabiscado por aí, né? É o sirene de alerta, está por debaixo do pano, ainda não está claramente explícito, né? Mas está acontecendo lá por debaixo do pano. Os líderes encobrem a verdadeira questão. E muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal,
eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Ainda em continuação. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade, e mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, que é o público que está lá, ó, tem gente lá fazendo apelação, cederão a pedido popular, porque houve um movimento que está fazendo a população fazer esse pedido popular, de uma lei que imponha a observância do domingo. Então, o que nós podemos ver hoje? Nós temos os Estados Unidos é a representação das liberdades individuais. Ele foi fundado com esse objetivo. Os Estados Unidos, liberdade, entendeu? A gente tem um estudo que fala sobre isso, né? Que fala como foi fundado os Estados Unidos, né? Qual era a ideologia dos Estados Unidos quando ele foi fundado, e tudo sobre isso. Então, olha o que diz aqui no Eventos Finais, que ele fala: o povo dos Estados Unidos tem sido um povo favorecido, ou seja, um povo abençoado por Deus. Mas quando eles restringirem a liberdade religiosa, renunciarem ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida da sua culpa estará cheia. E nos livros dos céus será escrito apostasia nacional. Entendeu? Até então, os Estados Unidos é uma nação abençoada e favorecida por Deus. E isso é indiscutível, porque uma nação tão jovem chegar e crescer, explodir como ela, e se tornar a maior potência do mundo, entendeu? E nada consegue abalar ela, a gente pode entender que é uma nação favorecida por Deus, né? E por que ela foi favorecida? Porque ela instituiu a liberdade religiosa, a liberdade civil, as principais liberdades vieram com os Estados Unidos, né? Então, foi através dos Estados Unidos que o evangelho também conseguiu ganhar grande proporção em propagação e expandir-se, né? Não só no próprio território americano, mas no mundo inteiro, né? E até então ela tem sido favorecida por Deus, como a gente acabou de ler aqui. Mas quando ela renunciar ao protestantismo e apoiarem o papado, a medida da sua culpa estará cheia. E nos livros do céu será escrito apostasia nacional. Então, quando é que vai acontecer essa apostasia nacional? Quando o protestantismo der a mão ao papado, né? E esses governantes e legisladores que nós vemos aqui, através dessa pressão popular, assinarem leis que não só derrubem abaixo a liberdade religiosa daqueles que são minoria, né? E também as principais outras liberdades que poderão ser postas abaixo também nesse período aí, porque, pelo que nós lemos lá em Apocalipse 3, vai haver um regime ditatorial, entendeu? Que só poderão comprar e vender aqueles que têm um sinal da besta, né? Então, aqueles que são a favor daquele sistema de governo, né? Imposto, né, e apoia aquele sistema de governo. Então, aqueles que forem contrários àquilo, né, e aquelas leis que eles colocam, então serão perseguidos e mortos ou presos, né? Então, vemos que esse sistema ele será apoiado pelos legisladores e governantes, porque haverá uma pressão popular, né? Haverá eles querendo agradar o público, entendeu? Abrirão mão de algo que é historicamente a cara dos Estados Unidos, que é as principais liberdades que a gente vê, né? Então, assim começa a Lei Dominical Nacional. Ela vai ser feita, ela será estabelecida através de uma pressão popular. Então, alguém vai inculcar na cabeça da população, entendeu? E esse caso de urgência, né? Essa questão de urgência de que essas leis sejam logo aprovadas. E essa população vai comprar essa ideia e vai fazer pressão aos legisladores. Principalmente isso tudo vai começar lá nos Estados Unidos. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Matusalém? É benção. Quem está Glória a falando? Deus. Na edição. Fala, Nadson. É glória a Deus. Falta isso. pouco tempo, né?
A gente está encerrando essa primeira parte, né? Assim como foi destacado aí para os nossos amados que ouvirão a live, se Deus quiser, estudar muita parte da história, né? Que a Bíblia ela é maravilhosa exatamente pela história, pelo contexto histórico, né? O irmão Joel também já enfatizou as coisas que não são, né? Porque infelizmente as pessoas acabam sendo levadas pela multidão, né? Acho que é isso, aquilo, e como já foi frisado, o ponto todo será a adoração, adoração no verdadeiro dia, né? O dia que Deus instituiu como lembrança, né? Um selo realmente da sua autoridade como Criador, e que o inimigo busca tirar, colocar como se nós viéssemos do acaso, enfim, sem nenhum propósito. Estejamos a buscar, né? A Amém. estudar, para a gente poder ensinar com verdade. Acho que isso é um dos pontos que a gente tem que prezar muito na nossa igreja também. Não sei como é que tá na igreja de vocês, no distrito, enfim, mas acho que no aspecto doutrinário, a nossa igreja ela tem deixado de explorar muito esses temas, sabe? A gente precisa estudar mais, aplicar mais, né? Já teve um tempo que, poxa, era muito estudado diversos temas. Hoje em dia, a gente já não prega tantas nossas doutrinas. Não sei por quê. E a gente tem que se aprofundar nisso, até para a gente poder realmente defender com verdade. Porque a gente sabe que a pessoa sincera se questiona, mas se você não tem conteúdo para ensinar, é uma vida que a gente perde de salvar e de revelar a verdade, né? Tem muita gente que é adventista, mas não sabe por que é adventista. Esse é um ponto importantíssimo, né? E também trazer essa essência. Não será a questão um povo, né, um povo adventista, mas o povo, né? Aqueles que guardam todos os mandamentos de Deus, aqueles que têm o testemunho de Jesus, aqueles que vivem de acordo com o que está escrito. Verdade. Obrigado, Nadson. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Matusalém, Efigênia. Cadê a Efigênia? A Efigênia está quietinha hoje. Tem o Eugênia de Jefferson, tem a férias. Bárbara, tem o Kemuel, tem a Mila, tem a Pro Arlene também, a Juliana, a Camila. Estou ouvindo, está uma bênção. Ô, Cláudio, Fala, meu irmão. é bom a gente ficar atento. Eu não sei quem foi que falou aí agora. Quem foi a última pessoa que falou? Fui eu. Não foi o Natson. Não, Nath. Foi o Natson. O que Nath falou é muito importante. Em relação ao comportamento da igreja e a busca pela luz do conhecimento, pouco se fala. Esse assunto você consegue encontrar aqui toda sexta-feira. Mas é o dever de todo cristão, sim. A gente sabe que é o dever de todo cristão. Mas o ponto que ele levantou pode se perder uma alma, pode se perder, você às vezes pode estar numa situação em que precisa passar esclarecimento. Nem todo mundo é uma Cláudia ou Joelson. Não, que isso. Espalhado, não, é brincadeira, né, pai? Espalhado pelo Brasil afora. Eu estou falando que dentro das igrejas a gente sente a necessidade disso. Mas nosso dever, eu percebo que a maioria das pessoas que estão aqui e permanece aqui é porque tem interesse em buscar esse assunto, como tantos outros que já foram abordados aqui nas lives, nas nossas reuniões, o nosso PG online aqui, de toda sexta-feira. Mas é preciso começar a questionar na sua igreja, incentivar o ancião, incentivar o departamento de ministério pessoal, sabe, a igreja conversando, puxando para a semana de oração. A gente tem que começar Criar a fazer criar um grupo de estudo presencial das profecias. dentro das igrejas. Não Nas tem igrejas. não tem as escolas bíblicas, e até você falou isso agora, Cláudio, possa ser que cada membro, a gente está aqui com 13 pessoas online. Já pensou se cada 13 pessoas aqui, em igrejas distintas, e começar 13 escolas bíblicas em cada igreja? Já pensou a gente tirar foto, vídeos e passar aqui na nossa live?
que é um desafio que a gente pode pegar agora. E aí eu estou desafiando a todos. E aí a gente pode começar incentivando. Não é fácil porque a gente não manda e depende da coletividade, mas serve de incentivo, serve da gente começar a buscar isso. Vai ser bom para a gente, que vai estar todos os dias ali, que tem que ser o primeiro a chegar para dar exemplo, mas incentivando os outros. Daqui a pouco começa um dia fora do culto normal e tem um outro culto na semana. Uma escola bíblica começa com 3, 4, 5, estudo de profecia mesmo. Lendo um livro, lendo um capítulo, lendo um tema. E assim eu acho que existe a necessidade. E aí, como o Nadson acabou de falar agora, sabe, Cláudia, eu acho interessante demais provocar isso dentro das igrejas. Porque se é bom para a gente, pode acontecer que seja bom para outras pessoas e que não têm a mesma habilidade de estar na internet, às vezes não tem o mesmo recurso, mas que dentro das suas igrejas possa ser que seja mais fácil para eles, né? Verdade. É importante isso aí mesmo. Fala, Kézia. Exatamente. Possa criar um grupo com um grupo de jovens. Daqui a pouco a gente vai começar assim. Já tem Bolívia, Argentina. Daqui a pouco a gente vai ter Rio Real. Daqui a pouco a gente vai ter Alagoinhas. Daqui a pouco a gente vai ter Camaçari. E bota o mesmo nome. Daqui a pouco a gente está com um grupo de pessoas exatamente. lá. E daqui a pouco. Daqui a pouco em cada cidade, Eita, em cada Glória. igreja. Não, mas É eu sério. acho. Não, eu tô Criar um falando, awake, sério. sabe? O awake é a palavra despertado. Então, vamos lá, despertando. Então, aí pode começar a fazer esse debate. Gente, foi só uma ideia. Não eu querendo criar um espaço nas igrejas de cada um, mas em cima do que Nath falou e da necessidade, sabe, Cláudia, que se tem de estudar a profecia e desse grande despertar, pode começar com a gente. Eu tenho eu acho que vocês já perceberam que a gente tem um outro grupo, mas que eu sou meio que pressiono, fico ali querendo ver algo diferente, às vezes até meio intrometido, esse senso meu de urgência ou desespero para alguns, eu não sei. Eu sei que eu sou desse jeito, e eu gosto do negócio meio acalorado, meio firme. Bom, é só uma sugestão para os demais membros, são 13 pessoas que estão aqui, e que seja um toque de reflexão, e eu vou tentar já aqui na minha cidade. Boa ideia. Aproveita. Olha, vou começar aqui e ver se eu crio. Deixa eu falar. Sabe como foi que surgiu esse grupo, a ideia desse estudo online de profecia? Meu irmão, ele ficou muito, ele estava bem focado com muita coisa assim sobre profecia, e ele falou, Cal, vamos abrir um grupo para a gente estudar. Só que eu e Jossa, a gente sempre estudou junto, fazendo coisa de profecia e tal, tal. A gente sempre fazia a hora do debate no JA, com muita coisa de profecia. Eu falei, pô, Gilmar, é boa, mas só que o Joelson não está aqui, Joelson está em Conquista. Como é que a gente vai criar esse grupo e tal, tal. Aí a gente teve ideia, vamos criar então um grupo, aí conversando com o Joelson, a gente podia criar um grupo online, né? Assim, pelo WhatsApp, né? A gente podia criar um grupo para o WhatsApp, foi isso mesmo, a gente criou um grupo para o WhatsApp. Aí a gente teve a ideia de criar um grupo para o WhatsApp, aí depois veio a questão da pandemia, vamos fazer o Zoom, aí veio o Zoom, apareceu o Zoom, que ninguém sabia de onde ia esse Zoom, e apareceu a ideia do Zoom, e pronto, nós estamos aqui, né? Pulamos de um grupo para o outro até chegar aqui e formamos esse grupão. Mas foi uma ideia de pessoas que estavam com vontade de estudar profecia e queriam se juntar, mas às vezes um morava em um lugar, outro morava em outro, e a gente está aqui, estudando profecia juntos, né? É. Que também quiseram se juntar, né? É. É. Você quer ver A uma gente coisa está aqui. agora? Você quer ver um desafio para todo mundo agora? Sexta-feira, eu espero que aconteça a nossa live. Se cada um trouxer mais um, a gente dobra de 13 para 26. Isso é verdade. Mais um só. Só um. O seu amigo da igreja, o seu amigo do outro distrito, o seu amigo do outro bairro,
Só um. A gente pula para 26. Se você for mais, né, mais ousado nesse desafio e trazer mais 5, aí você faça a conta, você aí em casa. É boa. É simples. É só trazer mais um. A gente consegue chamar o cara para brincar bola, jogar, falar da vida dos outros com todo pé. Brincadeira, gente, brincadeira. Discutir qualquer tipo de assunto. Que tal trazer mais um para esse papo envolvente aqui? Verdade. Que talvez. Eu acho uma boa ideia. Porque às vezes, Cláudio, tem muita gente que não está em pequeno grupo, que não está fazendo nada, mas vai se identificar muito com o grupo aqui. Exato. Ele vai ter direito de voz, ele vai ter direito de falar, e quem sabe, testemunhar. Enfim, ele pode até contar um jiu-jitsu dessa semana aconteceu, que é a oração, e aí eu tenho certeza que vai existir sensibilidade dos irmãos aqui para ouvir a história e orar por cada um. É isso aí. Aqui não, a gente pode fazer isso. Agora eu queria ver quem se compromete a trazer mais um. Eu vou tentar trazer, eu não vou me comprometer, porque depende da pessoa dizer sim, né? Mas assim, eu vou convidar as pessoas. Pronto, eu vou tentar trazer mais um também. Eu já trouxe a Proferê, minha mãe. Ah, pronto, aí, ó, tá vendo? Obrigada, Bárbara. Bem-vinda, Pro. Ó, Juliana disse, também trouxe mais um. Repara o que Juliana está dizendo aqui do grupo. É a Juliana que falou? Aí. A Juliana trouxe a mãe dela. Então, a gente pode continuar com esse trabalho. E aí, ver se precisar de mudança, viu, gente? Vamos lá, vamos para a briga, vamos para a luta, vamos para o desafio. É isso aí, amém. Então, Joelson, a fala é toda sua, meu irmão. Oi? A fala é toda sua, meu irmão. O momento é agora. Próxima semana, o nosso estudo ainda continua sobre ainda o primeiro decreto, tá? Nós vamos fazer mais algumas informações sobre esse primeiro decreto e vamos parar nessa página aqui, tá? Mas agora a fala é com o Joelson. Bom, obrigado a todos pela participação, por terem permanecido até aqui. 8h20, passamos 20 minutos do nosso horário programado, mas com muito proveito, muito enriquecimento, e Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Sem vocês, essas lives não teria por que acontecer, né? Ela não aconteceria. Mas Deus sempre traz pessoas, está sempre nos capacitando, nos dando orientações, né? Conhecimento, para falar com ousadia da sua palavra. Se bem que o momento da ousadia não é nem agora, é quando chegar o momento, o ápice da crise, né? Quando bens forem confiscados, leis restritivas forem oficializadas, aí falaremos, ou melhor, deveremos falar com a ousadia no Espírito Santo. E espero que cada um de nós que aqui está esteja naquele dia somando com a causa de Cristo e falando no poder do Espírito Santo. Os momentos em que aqui estamos são preparativos, né? São momentos de ensaio e de estarmos preparando as nossas vidas para esse momento tão desejado, Amém. Que é a volta de Jesus, precedida pela descida do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos fazer a oração agora? Vamos convidar a... Quem